Eu vou falar algumas coisas sobre governar aqui para ver se você tem nota boa. Uma das coisas mais importantes que tem em alguém que é governando a própria vida é que ele é especialista em RH. Sabia disso ou não? Por quê? A pessoa que está governando a própria vida, ela é especialista em RH por um motivo. Porque chama recrutamento e seleção, né? Recursos humanos. Ela sabe selecionar a gente, ela sabe recrutar a gente, ela sabe treinar a gente. O que isso tem a ver? Vou te falar. A gente escolhe os pais que a gente tem, sim ou não? Não escolhe, mas dá para treinar eles. Para serem melhores ou piores com a gente. A gente escolhe o cônjuge que a gente vai casar, sim ou não? Sim. E o filho, a gente escolhe? Escolhe, depende do cônjuge. Você está pegando genética da pessoa que você escolheu. Então, a pessoa fala, você veio sem eu ter escolhido. Não, você escolheu. Você escolheu uma pessoa que você escolheu o material genético dela e as manias dela. Tem muita gente que tem problema, por exemplo, de saúde e fala, não, é genético. Não é, é epigenético. Por que é epigenético? Porque às vezes ter frequentado a mesma casa, a mesma geladeira, com as mesmas manias, você pegou essa doença ao longo do tempo. Olha que loucura. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, ser especialista em recrutar pessoas. Fala com a boca assim, eu preciso recrutar pessoas. Beleza, vamos ver se vocês fazem isso. Vamos ver se vocês são governantes mesmo. Os amigos, as amizades. Elas são recrutadas ou rola um match a qualquer momento? Assim, eu gostei, vamos lá. É assim que você faz. Vou te explicar como é que seleciona a gente para andar junto. Princípios, valores e propósitos. Não adianta. Mas gostei demais. Você pode ter adorado a pessoa. Ou você vai mudar ela, ou ela vai mudar você. Porque, de fato, nós somos a média das pessoas que a gente convive, ok? Então, se você tem princípios e a pessoa tem coisas ao contrário desse princípio, vai dar problema essa amizade. Um vai passar para um lado, ou vice-versa. Então, eu posso falar que uma das 5 coisas mais potentes que uma pessoa governante tem é isso. Ela recruta muito bem um cônjuge, ela recruta muito bem amigos. E amigo não é gente que está rindo desde o dia que se conheceu, não. Amigo é aquele que já passou o problema com você. É aquele que já passou o problema e falou assim, ó, nós já passamos no Vale da Sombra da Morte. Aí ele ganhou um certificado. Não arrebentou a corda, ele segurou firme. É só depois de um problema que um amigo ganha certificado. Antes disso, ele é só um conhecido que te traz uma sensação agradável. Mas passar um problema junto é ali que você conhece o irmão de verdade. Então, lembra disso. Tem gente que fica assim, ele é meu amigo. A primeira coisa que eu pergunto para todo mundo, é seu amigo mesmo? Vocês já passaram um problema grave a ponto de ter uma ruptura? Não, então espere mais um pouquinho que daqui uns dias ele ganha certificado. Ou não. O poder de ser governante, ele recruta, então, uma pessoa. Eu acho que uma das coisas mais importantes que o ser humano tinha que aprender a fazer é escolher alguém para casar. Então, apesar de não estar na moda mais o casamento, é esse negócio que sustenta todo o capitalismo, tá? É esse negócio que sustenta tudo que a gente entende como cultura. Se destruir isso aí, você vai ver o que é um país, uma nação se perder, uma geração inteira se perder. A pessoa que é boa e governante, ela recruta pessoas que vai fazer ela subir de nível. Você imagina todo mundo com a mesma mentalidade recrutando gente para subir de nível. Ia ser todo mundo interessado no progresso. Só que as pessoas não recrutam por causa disso, elas recrutam pela dependência emocional delas. Elas recrutam pessoas só para atender as necessidades dela. É por isso que a gente vive desgastado. Um povo desgastado é porque não recruta pessoas para o crescimento, mas para atender suas carências. Terceiro, que é o que a maioria de vocês já erraram, ou estão errando, ou ainda vão errar por não saber disso. Não sabe recrutar sócio. Esses dias eu entrei num negócio, e é um negócio de bilhão já, que é uma seguradora, fatura centenas de milhões de reais. Eu fui entrar na seguradora, aí eu falei, vou comprar 30% dela. Aí na hora que fui pagar, eu dei uma olhada e falei, eu vou pagar 30% dessa empresa. Caramba, foi a minha maior aquisição até hoje. Eu compro muita empresa. Aí eu olhei para aquilo e pensei, será que eu compro esses 30? Aí eu liguei para um sócio meu, eu falei, chega aí. Aí o quê? Esse negócio aqui é bom demais, eu tô entrando, você não quer pegar um pedaço, não? Por quê? Porque na hora de entrar, você tá apostando no negócio. Aí ele falou, eu entro. Aí eu fiquei com 20 e ele ficou com 10. Aí ele aportou os milhões de lá, eu pus os meus. O negócio virou mais do que eu imaginava. A empresa, em 14 meses, cresceu 51 vezes no faturamento. Aí depois que cresceu, eu pensei, pra que eu chamei esse cara? Eu aprendi uma coisa, que sócio ninguém chama para dividir lucro. Sócio a gente só chama para dividir problema. E assim, tô contando essa história porque ela é interessantíssima, né? Eu pensei, se eu pôr esse tanto de dinheiro, esse tanto não virar, eu vou rodar sozinho com o dinheiro. Eu vou chamar mais um para rodar comigo. E aí virou. E aí eu fiz a conta reversa também. Se esse sócio que eu chamei não tivesse entrado, talvez não tinha crescido 51. Ia crescer 20 e poucas vezes. Ia crescer muito, mas não ia ser, porque ele foi determinante no negócio. Eu sou muito bom em recrutar gente porque eu realmente trabalhei com isso. Então eu gosto do perfil da pessoa, eu gosto de treinar. O que eu sugiro para você governar? Você vai ter que olhar em volta de você, 360 graus. Se pessoas não foram recrutadas com crivo, com perfilamento, com qualificação, em tudo que é sociedade, casou, agora você já sabe, né? Você se fudeu.
A pessoa que casou, ela errou no recrutamento? A maioria errou. Quem erra em recrutamento tem que triplicar o investimento em treinamento. Então, não tem nada demais aqui. Tem gente que fala, não, depois dessa palestra é isso que está atrapalhando a minha vida. Não, é eu não. Só esse aqui não dá. Esse aí você vai arrumar, você vai triplicar o investimento e vai consertar essa bagaça aí. Então é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai guardar isso aí que eu coloquei aí no seu coração. Fique profissional em recrutar a gente. E às vezes é muito doido que as pessoas acordam todo dia e saem correndo pelo jeito que aprendeu a viver com outras pessoas. Só que a nossa vida ela precisa de gestão. Fala assim com a sua boca. Fala assim, preciso de gestão. O que é a questão da gestão? Gestão, quando eu sei que existe um indicador, por exemplo, vou decolar um helicóptero. Tem helicópteros que, se ele chegar, por exemplo, a 115 de torque, ele queima a transmissão. Aí você fala, não estou nem aí para gestão, não. Você sabe até pilotar, mas você está com peso excessivo no helicóptero, você vai puxar ele para ele subir na vertical. Acontece uma coisa muito simples, vai queimar a transmissão de uma máquina de 25 milhões de reais. Para entender e para não incorrer nesse erro, tem um painel de indicadores e nesse indicador fala que não pode chegar e ficar mais do que 15 segundos ali. Se ficar, vai queimar a transmissão. Então algumas vezes já aconteceu. Fui decolar, foi chegando ali perto de 110, a gente já regala o olho e fala, ó, tá muito pesado, vamos voltar. Ou tira bagagem ou tira a gente. Por que isso? Se eu sei os indicadores de velocidade, indicador de altura, indicador de peso, o que vai acontecer na minha vida? Minha vida vai ser muito mais simples. Tem pessoas que matam outras pessoas ou se matam por questão de gestão. Por exemplo, tem gente que está morrendo hoje porque está fazendo a gestão errada dos alimentos. Comendo alimento muito prejudicial à saúde. Tem gente que está se matando por não dormir. Eu sei que a vida é boa demais, não dá nem vontade de dormir. Só que eu começo trazendo esse alerta que governar não é mandar nos outros. Tem alguém que está abaixo de 5 na saúde? Eu falei doente, mas está dormindo direitinho. Quem aqui é nota 10 então? Dorme direitinho, bebe 5 litros d'água, treina. Tem alguém? Tenho. Eu não estou sozinho nisso não, tem mais gente aí. Deixa eu te falar, não compensa perder uma noite de sono, a não ser por emergência. Você fala, não, eu não consigo, senão eu não consigo prosperar. É mentira. Para prosperar precisa de descanso. O mecanismo da natureza inteiro foi desenhado dessa forma. Precisa de tirar o tempo de descanso. Porque senão você vai comprometer a autonomia, vai aumentar o cortisol. Tem gente que não entende essa relação e vive uma vida frustrada. E posso te falar, não é só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Em Harvard, o curso mais visitado de todos é o curso chamado Felicidade. Onde as pessoas podem ser ricas, inteligentes, herdeiros, bilionários, eles não acharam a felicidade, porque a felicidade ela está em 3 esferas. Primeira coisa, então, que a gente tem que aprender a fazer gestão, que é o que mais vale: espírito, alma e corpo. Explica aí a diferença disso. Tem gente que está aqui me assistindo, não sabe a diferença de espírito, alma e corpo. E espírito é um canal de comunicação, espírito é luz. Você vai pegar na Bíblia, a Bíblia fala que Deus é luz. A maior velocidade que o homem conhece é a velocidade da luz. Então, o espírito significa luz, clareza, comunicação. Você vai pegar a fibra ótica, a maior transmissão de dados que a gente conhece também, fibra ótica tem o que dentro? Luz. Então, você imagina que seu espírito é um canal de comunicação e de clareza, de discernimento. Você tem sua alma, é um campo morfogenético. 7 metros de distância tem um campo de uma alma. Uma alma que está em governo e em expansão tem 7. Tem gente que tem tanta crença que a alma fica dentro do crânio. Nada ela é capaz, ela acha que não dá, ela morre de medo de tudo. Agora, uma alma é um amortecedor no campo metafísico. Então, você tem um campo almático. Lá dentro da alma habita as suas emoções, habita as suas vontades, inclusive. E o corpo, o que é o corpo? O corpo você tem que lembrar que é um tanque de guerra. Um tanque tem que ser forte. Você que vive doente tem alguma coisa errada. Já foi provado na neurociência que você ficar com 5 minutos, 5 minutos assistindo notícias negativas, você baixa a sua imunidade por 5 horas. 5 minutos de exposição negativa, baixa a sua imunidade por quanto tempo? Não é ouvir notícia ruim,
é não fazer nada e não reagir a notícias ruins. É como se você tivesse de forma passiva com o seu cérebro absorve aquilo, e ele não sabe explicar aquilo, porque você não está racionalizando, e ele descarrega no seu corpo, e o seu corpo inteiro abre o sistema de defesa. Imagina o que eu acabei de falar. Se você ficar exposto passivamente a 5 minutos de notícia, você vai baixar a imunidade de um corpo com 37 trilhões de células. Por quanto tempo? Por 5 horas. Não faz sentido um negócio desse. O que está faltando? Está faltando você governar essa vida.